uma coisa: Lula vai perder essas eleições e Deus é justo. Em nome de Jesus, Lula vai perder. Bolsonaro vai ganhar essas eleições. E também, presidente, não adianta, é o que eu vejo. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Naquela hora, a mulher quer ir pro shopping. Seja você do outro lado cristão ou não, crente ou não, apoiador ou não desse pastor chamado Silas Malafaia, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Veja que todos nós sabemos que esse pastor, o Silas Malafaia, guiado, segundo ele, por um tal Espírito Santo, ele apoiou o deputado Eduardo Cunha, o mesmo que foi preso. Esse mesmo pastor iluminadíssimo por Deus aprovou Roberto Jefferson, o mesmo que também foi preso e está em casa, cumprindo prisão domiciliar. Esse Silas Malafaia, ele estava o tempo todo abraçadíssimo com o pastor Everaldo, o mesmo que também foi para a prisão. Esse mesmo cara, o Silas, ele defendeu, votou e apoiou no Antony Garotinho, que também foi preso. Ele defendeu, aplaudiu de pé e aprovou o Pezão para governador do Rio de Janeiro. E esse cara, o Pezão, também foi preso. O Malafaia apoiou, abriu os braços, as pernas para Marcelo Crivella, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e Crivella também foi preso. Ele adotou e convocou a igreja para apoiar o Sérgio Cabral, o maior corrupto do Rio de Janeiro, o mesmo que também foi preso. Ele apoiou Aécio Neves, o mesmo que foi afastado de suas funções e acusado de receber propina de mais de 2 milhões de reais. Já contei pra vocês, eu apoiei Aécio Neves, joguei duro. Veja quem esse Silas Malafaia apoia. Esse mesmo homem de Deus disse que Daniel Silveira não seria preso, e foi. Você tem Deus ao seu lado, porque você sempre honrou Deus. E Deus vai te honrar. Existem milhões de pessoas que estão orando agora por você. Aqui tem um homem comprometido com a verdade, comprometido com o que é justo, com o que é honesto para esse povo. E nós rogamos, Senhor, porque quem tem Deus tem maioria. O presidente Bolsonaro está com a maioria, porque o Deus dos exércitos está com ele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Veja que o Silas Malafaia orou, jejuou, fez campanha, chamou pastores ungidíssimos para orar junto. Ele afirmou com todas as letras que o Deus dele era justo e que ele era homem de Deus e que sua palavra tinha poder e jamais deixaria Lula ganhar. E ele profetizou que Bolsonaro ganharia as eleições e nada saiu do jeito que ele profetizou, da maneira como ele disse. Uma coisa: Lula vai perder essas eleições, porque o povo brasileiro é honesto e está vendo toda essa safadeza e Deus é justo. Em nome de Jesus, Lula vai perder, Bolsonaro vai ganhar essas eleições e não adianta toda essa safadeza. Deus vai nos livrar dos governos mais corruptos que já tivemos na história do país, que foram os governos petistas. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. E antes disso, eu pergunto para você do outro lado que está me ouvindo neste exato momento. Veja, o que esse homem é, Brasil? Um charlatão? Será que ele é um falso profeta? Um oportunista? Será que esse cara é um lobo no meio das ovelhas? Será que ele é o empresário da fé que usa a ingenuidade ou usa da ingenuidade das pessoas para tirar proveito delas em benefício próprio? Hoje você vai saber quem é esse cara, o Silas Malafaia. Mas faz o seguinte, fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande contar com a sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e eu me sinto honrado, me sinto um privilegiado de ter a sua companhia. Muito obrigado a você que é inscrito do canal, a você que não é inscrito. Eu vejo que muita gente vê o meu canal, mas ainda não se inscreveu no canal. Não faz isso.
dá essa força para nós? Se inscreve no nosso canal, vamos mostrar que essa nossa bandeira que nós estamos sustentando pode ser mais forte junto com você. Eu não tenho a menor possibilidade de ser grande ou da minha voz chegar em mais lares, chegar em mais países, em mais estados, em mais municípios, em mais corações, em mais mentalidades, se não for com a sua ajuda. Tá certo? E por falar em ajuda, eu quero muito agradecer aos membros do canal. Pessoal, brigadão. Obrigado mesmo pelo carinho que vocês têm dado ao canal Além da Fé. Obrigado por vocês darem essa confiabilidade, essa credibilidade ao Jason Ferreira. Obrigado por vocês confiarem no meu trabalho. A você que ainda não é membro do canal, por gentileza, dá aquela força, se você puder e se você quiser, tá certo? Bom, para nós falarmos rapidamente, você sabe que o Jason está lançando o seu livro agora em agosto. Falta julho agora, né? Estamos em junho. Julho, agosto, o livro já está com a gente. Então, se você puder, porque é o seguinte, dá uma força para nós. Por qual motivo? O livro ia ficar nesse tamanho, que é um tamanho 14 por 21. E ia ficar com essa quantidade de páginas aqui. Quer dizer, um pouco mais de 488. Ia ficar com umas 550 aproximadamente. Ia ficar bem grande. O que é que eu fiz? Eu transformei o livro 14 por 21 para um livro 16 por 23. Então ele vai ficar desse tamanho aqui, ó. Um livro que vai ficar com aproximadamente umas 280 páginas, por aí, aproximadamente, tá certo? É o que vai ficar, uns 300 páginas assim. O livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. E o subtema é uma crítica contundente à escatologia cristã. Então, se você puder, do outro lado, e quiser dar uma força para o Jason, eu vou estar contigo nessa jornada, porque eu acredito que esse livro vai ajudar muita gente, a ajudar muitas pessoas a ver o que esses canalhas da fé, eu chamo de canalha, Brasil, não que eu queira desrespeitar a nossa lei ou desrespeitar a dignidade de alguns dos indivíduos, mas tem pessoas que, assim como engana você, passando trotes, outros golpeando você, outros te agredindo verbalmente, fisicamente, pessoas que têm coragem de roubar idosos, pessoas que têm coragem de passar o rodo na aposentadoria das pessoas que compram remédio. Imagina pastores que estão com o microfone na mão, falando de Jesus o tempo todinho enriquecendo, falando de Bíblia o tempo todinho enriquecendo, falando de história o tempo todinho, porque Salomão fez isso, porque Gideão fez assim, porque Abraão fez assado. O que é que eu tenho a ver com Salomão e com Abraão? Nadica de nada. Mas por que eles contam essas histórias? Porque nós, de uma maneira coletiva, nacional, brasileira, fomos educados pela Igreja Católica desde pequenininho. Educado pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, pelo Espiritismo e pela Umbanda e Candomblé. Dessa forma. Parece que não tem opção. Uma pessoa que sai do catolicismo vai para o protestantismo. Ou que sai do catolicismo e vai para a Umbanda. Sai do catolicismo e vai para o Espiritismo. Ou sai do Espiritismo e vai para o protestantismo. Acabou. Não tem outra opção. Entende? Então, quer dizer, a Igreja Católica fez uma propaganda maciça a ponto de todos nós, brasileiros, estarmos com uma religião oficial, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E todos nós falamos o tempo todo de respeito a esse livro, mas ninguém conhece esse livro para dizer que quer respeitá-lo. Então, a nossa proposta hoje é falarmos sobre o Silas Malafaia, esse aitolá muçulmano, esse fundamentalista cristão, certo? As suas pautas, ele quer trazer a Bíblia dele, que enriqueceu ele, certo? A Bíblia que enriqueceu ele mesmo e a família dele. Ele quer trazer a Bíblia acima da Constituição. Ele quer colocar essa Bíblia como se fosse a palavra de Deus. Olha isso! Olha que barbaridade! Quer colocar um livro da Era do Bronze, certo? Com personagens da Era do Bronze,
com leis antiquíssimas, retrógradas e completamente inadequada à nossa sociedade como regra de fé, prática e comportamento. Dá para você um negócio desse? Talvez você concorde com ele. Você diga, Jason, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Não é. Nunca foi e jamais será. Se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ou pior, você pensa que a Bíblia foi um livro inspirado pelo próprio Deus e que homens iluminados, mais de 40 autores iluminados, foram inspirados a escrever em países diferentes, em lugares diferentes sobre a palavra de Deus, você está muito enganado. Você está muito enganado, você tem que comer muito feijão ainda, você não entende nada. Você é só uma fitinha cassete repetida, que fica repetindo as mesmas informações. Você não tem informação e musculatura para poder dizer que isso aqui é palavra de Deus. Por favor, se os próprios católicos, chama qualquer padre, fala com qualquer padre e pergunta, padre, a Bíblia é a palavra de Deus por completa? Não é. O padre vai te falar isso. Você entende? Aqui não é sola escritura não, meu querido. Sola fide. Porque eu sou um fundamentalista doidão. Acredito em predestinação, Calvino, Lutero, Melancto. Meu irmão, vai comer feijão, meu irmão. Vai comer feijão, meu irmão. Você está pensando que aqui... meu amigo, por favor, para com isso. Então, nós temos em nosso meio muitos enganadores. Gente capaz de tudo para enriquecer. Ateus da pior índole que você possa imaginar. Acredita em mim? Você acredita que existem seres humanos que podem passar você para trás? Você acredita que existem seres humanos que podem pegar um microfone aqui, terno, gravata, paletó, um blazer, seja lá o que for, e enganar você em cima do púlpito? Acredita nisso? Pois é, esse daí é o Silas Malafaia. Aí eu pergunto, como um homem guiado pelo Espírito de Deus, ele não foi em nenhum momento avisado por essa tal entidade inteligente, de personalidade de caráter, existente, real, chamado Espírito Santo, segundo a Bíblia, o Espírito de Deus, como que essa entidade não falou para ele sobre quem ele apoia, sobre quem ele elege e sobre quem ele defende? Fala para mim uma coisa dessa. Por favor, cara. Por favor, não é possível que você do outro lado vai entender que Deus, ou o Espírito Santo, Jesus, seja lá os anjos, seja lá seus enviados, vai deixar o homem às cegas. Não é possível coisa dessa, Brasil. Será mesmo, cara, que o mesmo Jesus, olha só isso, o mesmo Espírito Santo, os mesmos anjos que atuaram em Atos dos Apóstolos, na história da igreja primitiva, aqueles anjos que estiveram, aquele Espírito que esteve, aquele Jesus que esteve, segundo as Escrituras, esteve com Paulo, esteve com os demais apóstolos e também com os missionários, tanto o Filipe como também o diácono Estevão. Será que esse mesmo Espírito Santo está com Silas Malafaia, Brasil? Observe atentamente aqui Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 11. Olha o que diz. Diz o seguinte, cara. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, quer dizer, se é o Espírito Santo que está falando na boca de Silas Malafaia, por que esse dedo podre de Silas Malafaia? O que é, Brasil? Eu pergunto, o que seria, ou o que é um verdadeiro cristão? O que um verdadeiro cristão significa para Deus e o que ele representa no mundo? Qual é o impacto da identidade do Silas Malafaia no mundo ao nosso redor? Quem é esse cara na fila do pão? Esse homem, será que ele é um guia espiritual? É um mentor? Será que ele é um pastor? Ou será que ele é de fato a luz do mundo, o sal da terra, o embaixador de Cristo, o Filho de Deus, um homem santo, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, diz o seguinte, olha, mas assim como é santo aquele que nos chamou, seja santos
vocês também em tudo o que fizerem. Aí eu pergunto, Silas é uma pessoa de Deus? Ou será que ele é mais um ayatolá do islamismo? Mais um fundamentalista que não percebe que o mundo mudou? Será que ele não quer que o mundo mude simplesmente porque ele sabe que é através desse livro aqui que ele ganha dinheiro com as suas ovelhas? Hã? Será que não é isso? Agora, surge, na verdade, Brasil, aquela pergunta para nós. Quando eu falo Brasil, eu quero também me referir a todos vocês que estão fora do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Eu pergunto para você, e essa pergunta não quer calar por hipótese alguma. Eu pergunto, como pode um homem de oração, um homem de santidade apoiar tantos marginais? Responde para mim isso daí. Será que Deus, que sabe do futuro, não poderia pelo menos ter revelado essas coisas ao seu filhinho querido? O homem que fala sobre família tradicional, o homem que defende Deus, Deus que defende Deus e a Bíblia, por que não revelou? Será que é porque não existe essa tal entidade? Ou será que o Malafaia não está ligado a essa entidade de maneira nenhuma, mas não passa de um mentiroso? Fala para mim isso daí. Coloca nos comentários. Porque é o seguinte, Brasil, o que a gente espera de um homem de Deus? Fala para mim. Coloca aí nos comentários, por gentileza, o que a gente espera de um homem de Deus? O que seria, na nossa visão, um homem de Deus? Um filho. É filho, não é enteado. Não é um sobrinho, não é um familiar distante, não é um cônjuge, é um filho de Deus. Então o que a gente espera? O que a gente espera de uma liderança cristã? O que a gente espera de um homem que é, segundo ele mesmo, um homem iluminado, um homem espiritual? Um homem que vive o sobrenatural, que vive debaixo da nova e da última dispensação, que é a graça de Deus, onde os seres humanos são superdotados de poderes divinos e eles têm acesso, segundo esse livro aqui, e têm direito irrestrito ao próprio Deus e à presença do próprio Deus por meio do sacrifício de Jesus. Mas eu pergunto, será que tudo isso não é uma mentira religiosa? Onde esses manipuladores ficam aí falando desses superpoderes sem eles mesmos viverem? Por que eles não vivem esse poder? Dizem que são filhos de Deus e vivem como qualquer um mortal. Dizem que tem Deus na vida deles, mas vive como qualquer um pecador miserável. Por favor, meu irmão, abra os olhos. Abra os olhos. Como é que você acredita que esse cara tenha alguma intimidade, experiência com Deus? Como é que você acredita que esse cara, ele tem acesso irrestrito ao próprio Deus e que o Espírito de Deus habita dentro dele? E que ele fala com Jesus. Por favor, rapaz. Cara, você não entende que tudo isso é uma manipulação. Isso é uma manipulação dos empresários do mundo evangélico. Será que isso daí não é uma má fé desse cara? Esse cara que está pregando aí nos púlpitos, falando de Deus para você, e cadê Deus na vida dele? Cadê? Cadê Deus na vida dele? Será que isso tudo que ele fez, todo esse dedo podre, todo mundo que ele colocou mão no ombro foi para papuda? Todos. Não teve um. Eu não quero que ele coloque mão no meu ombro. Senão eu vou para papuda também. Você imagina uma coisa dessa? Homem de Deus. Como que você pode entender que você está debaixo de uma liderança, de um homem que vive o tempo todo gritando, família, família, minha família, minha família, eu quero minha família, família tradicional. Pra cima de Moá, meu irmãozinho, por favor. Entendeu? Isso é má fé. Porque se isso não é uma má fé, então está acontecendo alguma coisa. Será que tudo isso que está na Bíblia não é uma mentira? E nós estamos aqui
não querendo duvidar. Não posso duvidar da Bíblia, não, de jeito nenhum, misericórdia. Eu não quero sequer brincar com Deus, porque Silas Malafaia falou, quem tocar no ungido de Deus vai ser morto, e eu não quero ser morto, o peso da mão do Senhor na minha vida, não. Por favor, cara, como é que nós podemos admitir a ideia de um pregador da palavra de Deus, um homem que é a luz do mundo, o sal da terra, o embaixador do céu, o filho do próprio Deus, aquela pessoa que possui os dons do Espírito Santo, como o dom de sabedoria? Porque o Silas tem um dom da sabedoria. Porque eu tenho o dom do discernimento, eu tenho o dom da fé, eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom da operação de milagres, o dom da profecia, o dom da variedade de línguas. Como é que você acredita que o cara tem dom de variedades de línguas se o cara nem sequer domina o inglês? Como é que o cara acredita no Espírito Santo, acredita que os apóstolos falaram em línguas, idiomas diferentes para todas as multidões de idiomas diferentes, e o cara sequer domina o inglês? Ora, peraí, não seria o Espírito Santo aquele que opera no cérebro, transforma a língua e a pessoa passa a falar, porque é um dom de variedades de línguas, um dom de interpretação de línguas? Certo? Como é que o camarada tem os frutos do Espírito, tem os dons do Espírito e apoia políticos safados, gente que não presta, que está tudo preso hoje? Fala pra mim, como é que um cara que tem Deus apoia tantos corruptos, cara? Um cara se mete tanto na política pra querer chegar lá e dizer que é assim porque Deus quer assado. Quem é ele pra dizer o que Deus quer e o que não quer, rapaz? Eu preciso perguntar pra você, meu amigo, minha amiga. Eu preciso perguntar isso. Onde estão os frutos do tal Espírito na vida do Silas Malafaia? Como a caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Onde é que está essa fé, a mansidão, a temperança que esse homem não tem? Ao contrário, nós temos um homem ambicioso. Um camarada que falou para o Pablo Marçal, né? O Pablo disse, você tem um avião de não sei quantos milhões. E ele teve a cachorrice, ele teve a cara de pau de chegar lá para dizer que o avião não era dele, mas que o avião pertencia, de milhões, o avião de milhões, pertencia à Associação Vitória em Cristo. Mas espera aí, quem é o presidente da Associação Vitória em Cristo, o dono dela? O Silas Malafaia. De quem é o avião? Não é meu, é da associação. Mas quem é o dono da associação? Sou eu. Quem é o beneficiário? Sou eu. Quem anda no avião? Sou eu. Brincadeira, cara. Entendeu? Esse cara completamente ambicioso, um cara covarde, um cara oportunista, um lobo que se veste com pele de ovelha para ludibriar as pessoas, para enganar os incautos, para enganar mesmo essas pobres ovelhas com discursos de um mundo espiritual. Aquele discurso onde somente ele tem vantagens, aquela história que ele conta onde somente ele enriquece, onde somente ele e a gangue dele, a quadrilha dele pode morar nos melhores e mais caros metros quadrados do Brasil e do exterior, e tudo isso com o dinheiro das ovelhas e falando de Bíblia Sagrada e de palavra de Deus e família tradicional para os outros. Apontado pela revista Forbes como o terceiro pastor mais rico do Brasil, com um patrimônio de R$500 milhão, o pastor Silas Malafaia foi alvo hoje de um mandado de condução coercitiva da Polícia Federal. O líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória é investigado na Operação Timóteo da Polícia Federal, que apura um esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral. Malafaia não estava em casa no Rio de Janeiro. Numa rede social, Malafaia escreveu que estava em São Paulo, onde foi inaugurar uma igreja, e anunciou que se apresentaria à Polícia Federal. Ele é suspeito de emprestar a conta corrente da igreja que lidera para ocultar dinheiro de origem ilícita. Também nas redes sociais publicou vídeos se defendendo e escreveu que o objetivo da operação é desmoralizá-lo perante a opinião pública e que bastaria convidá-lo para depor. Opinião diferente da emitida em março pelo pastor, quando defendeu a condução coercitiva do ex-presidente Lula e afirmou que o juiz Sérgio Moro não cometia nenhuma ilegalidade. Na porta da Polícia Federal em São Paulo, Malafaia negou o envolvimento com o esquema investigado na Operação Timóteo e afirmou que recebeu uma doação pessoal no valor de R$100 mil após ter orado pelo empresário. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo, meu amigo, minha amiga. E eu espero muito que você tenha entendido o vídeo de hoje. Coloca nos comentários o que você entendeu, deixa aqui o que você pensa a respeito desse assunto. Porque não é possível, meu irmão,
que você, mulher, que já assumiu os seus 18 anos, você, um homem que já assumiu a maturidade dos 20 anos, vai estar acreditando nessas coisas. Você não entende que toda essa igreja, tudo que eles fazem na igreja, no templo, desde a estruturação, desde o mármore da igreja, desde as cadeiras, o ar-condicionado, desde as fileiras das cadeiras, desde os telões, desde o púlpito da Bíblia, de tudo que está ali, tudo que está aí nesse templo, você não percebe que tudo isso é somente uma casa comercial. Você não entende isso, não? Ah, diz, eu entendo, mas eu entendo também que Deus vai cobrar desses homens. É brincadeira um negócio desse, né? Onde está a tua cabeça, cara? Se Deus não cobra de um estuprar, você entendeu? Que pega uma criancinha e passa a sua vida longa, tranquila, numa boa. Ninguém nunca mexeu com esse cara, ele nunca foi encontrado. Entende isso? Como é que você imagina que esses pastores, depois de enriquecer, depois de comer do bom, do melhor, de morar nos melhores lugares, casas, apartamentos e fazendas, ter milhões de gados, depois desses caras andarem de avião particular, carro blindado com seguranças fortemente armados, morando nos metros quadrados muito bem estruturados, lindos e maravilhosos que a terra pode dar e produzir, aí depois, quando ele morre, vocês dois, você que teve uma vida miserável, pegando o trem, pegando o ônibus, vivendo o pior, junto com rato, barata, percevejo, aí quando chega no finalzinho, você acredita que Deus vai olhar para ele e falar, Silas, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. E você que é pobre, vinde, benditos de meu Pai, entrai e tomai por herança aquilo que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Por favor, cara. Não é possível, Brasil, não é possível que nós ainda tenhamos pessoas com essa mentalidade. Mas Jason, Deus vai cobrar dele. Vai não, meu irmão. Não vai cobrar, não. Não existe esse Deus que você está falando, não. E Jesus diz, pior. Jason, mas Jesus, ele não é o filho de Maria? Essa mulher que engravidou de um pombo, né? Ela engravidou de um pombo que é o próprio Espírito Santo. E esse pombo que engravidou essa mulher que era virgem, ela não deu à luz a um menino, e esse menino é Jesus, aquele que cumpriu todas as profecias. O que eu vou dizer para você? O que você quer ouvir que eu te conte? O que você quer que eu diga para você? Será que você, cara, não entende que isso tudo é uma história, uma ficção? Esse Jesus não está aqui. Tanto é que você clama, ora, busca, pede, implora, se ajoelha, faz jejum, faz voto, campanha, batiza, faz isso, sobe monte, ora, lê Bíblia e esse Jesus não fala com você. Será que você, nenenzinho, não entende isso não? Você não compreende mesmo, de verdade, que essas coisas são mitologias? O que eu preciso te dizer para você entender isso? Cara, presta bem atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção, ouve atentamente. Não, você do outro lado aí, você não tem um pastor. O que você tem dentro da sua igreja é um capitalista voraz. Falei pro meu advogado aqui, se me prenderem, você está proibido de entrar com habeas corpus. Me deixa lá. Porque se Deus quiser usar isso para derrubar esses caras, eu sei o preço que se paga. Não é com nada, não. O que você tem é um empresário da fé, que você morre, você aí, morre e surge mais 5, 10, 15 para ocupar o teu lugar e para ser ovelha no teu lugar. Para estar lá limpando a igreja, para estar lá fazendo, dando ofertas aí na igreja. Silas não está nem aí com você. O Silas Malafaia, para ele, você pode se explodir. Você se exploda, que ele não está nem aí, ele está cagando e andando para você. Você é só mais uma ovelhinha na mão dele e acabou. Mas diz, eu pertenço à igreja, lá na igreja do Rio de Janeiro, eu pertenço à igreja do Silas Malafaia, Vitória em Cristo. Está perdendo teu tempo. Está
tá perdendo o teu tempo com esses empresários. São comilões. São esses comichões que dão, entende? Na mente. É isso. O que você tá é com um mercantilista. Você tá diante de um vendedor de ilusões. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, próximo presidente do Brasil. Alguém que construiu um império com doações, apenas e unicamente com doações de fiéis, com os dízimos desses fiéis, com as ofertas, e hoje esse cara está milionário. Entende isso? E ele sequer reconhece o direito, sequer reconhece o valor do trabalhador, que inclusive é dizimista na igreja dele. É só você ver numa conversa que ele estava tendo com Bolsonaro sobre o direito do trabalhador, veja o que foi que ele pensou de você, veja qual é o plano de Bolsonaro e o plano de Silas Malafaia para você. Veja esse vídeo. O pessoal critica, né? Porque se o patrão não criar emprego, não vou ser eu que vou criar. E também, presidente, não adianta, é o que eu vejo. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Então o que eu digo ao trabalhador? É o país que tem mais, eu acho que é um país que tem mais direitos. Não adianta você ter direitos. Se não tem emprego. Não tem emprego. Brasil, entenda. Esse cara, o Silas, ele é formado em psicologia. Pergunta qual é a clínica de psicologia que ele tem. Pergunta qual é o salário de psicólogo que ele tem. Não. Ele tem salário de pastor presidente. Milhões por mês. Ele é dono de uma igreja franquia. Aonde tem igreja aqui, ali e acolá. Ele sai espalhando as igrejas dele. Tô abrindo igreja em tal lugar, abrindo igreja em tal lugar, abrindo ali, abrindo aqui. É igual a mesma franquia. É uma empresa como qualquer outra. Você entende, só que não paga imposto. E você é o cliente dele, a ovelhinha dele, que dá comida para ele. Você banca a vida dele, o luxo dele. Você banca o carro dele, os seguranças dele. Você banca os seguranças que esse cara tem para pregar. Para pregar a palavra de Deus, que diz que Deus é a segurança. Imagina uma coisa dessa. Entendeu agora? Então esse cara não tem escritório em canto nenhum. Ele não pega ônibus igual você, não pega trem igual você, não sabe o que é acordar 4h30 da manhã para levar uma marmita, para poder entrar num ônibus lotado, assim, apertado. Pergunta para o filho do Silas Malafaia se ele sabe quanto custa o preço da gasolina. Pergunta. Vai lá pro filho, o Silas Malafaia Júnior. Pergunta para ele, filho, você sabe como é que é o formato de um ônibus? Ele nunca andou de ônibus na vida dele. Sabe como é que é isso? Porque é filhinho do papai presidente. Ele tem a igreja, Silas Malafaia, pegou uma igreja e deu para o Silas Malafaia Júnior. Toma, é seu. Pega essas ovelhas aqui agora, tá? Papai tá dando para você, vai lá, cambada de peste, pobre, miserável. Vai para a igreja do meu filho. E o filho tá lá, ó. Papai me deu uma igreja cheio de suas ovelhinhas, entendeu? É isso. E você é o panaca da vez. Você é o otário da vez. Cara, esse Silas Malafaia, ele viveu a vida toda dele à custa dos fiéis. Logo no início ali, quando ele estava ainda querendo ver uma maneira de poder talhar o dinheiro do povo, aí ele andava de ônibus. Não era ninguém. Depois, quando passou a ser pastor, pronto, virou as costas para os pobres. Agora não é mais pobre, agora é rico. E agora quer tirar o dinheiro quer tirar o direito dos pobres e dos trabalhadores. Entendeu? Então esse cara viveu o tempo todo à custa dos fiéis. Ele viveu assim, ó, nos ombros dos fiéis o tempo todo. Ele foi sustentado, ele e a família dele, sustentado nos ombros dessas ovelhas. Foi sustentado a vida toda com o dinheiro desse povo sofrido, e agora ele despreza o direito do trabalhador, simplesmente porque ele é um pastor rico que vive contando história, porque Moisés foi assim, Abraão foi assado, a Balaão falou na jumenta, né? A jumenta falou com Balaão porque Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, porque Deus ressuscitou Jesus, e aqui os mortos ressuscitaram e andaram por Jerusalém. Agora, irmão, traga aqui a sua oferta, amém, aleluia, vamos para casa. É isso, só história, 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 história em cima de história. E você? Você é só ovelha. Você entendeu agora? Então quer dizer, o cara
O cara só contando histórias da Bíblia para desafortunados, para miseráveis e pobres desdentados. Esse cara não precisa acordar cedo. Como eu falei, pegar trem, pegar ônibus apertado para trabalhar. Outra coisa, Brasil, não pense você que esse problema é só do Silas Malafaia. Mas outros pastores e outros por aí pensam do mesmo jeito. Pastores como o André Valadão, que nasceu em berço de ouro, que nunca precisou trabalhar na vida dele, ou pegar ônibus ou trem para ficar rico, mas ficou milionário explorando a fé das pessoas com histórias bestas e bobas e improváveis, também disse algo semelhante. Veja aí o que ele disse, aí tá aí. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra isso. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho tá lá. Doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus e fala assim, não fala de Deus pra mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem pra igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você entendeu, meu irmão? Você compreendeu, meu irmão, o que eu tô falando pra você? É isso, cara. É dessa forma. Olha pra esse cara. Olha aí a pose dele. Não precisa estar morando em favela, não. Tem um paizão, lindão, bonitão, com a caixa cheia de dinheiro para dar para ele. Ele não é igual você, um ralé. Você é um pobre, miserável, que mora numa favela, um indigente, uma pessoa quase sem nome, é mais um José, é mais uma Maria. É alguém que precisa pagar ônibus e pagar dízimo para esses miseráveis aí. Você é um qualquer. Ele não. Entendeu agora? Venda picolé. Dê seu jeito, mas não leve seu filho para a faculdade para que seu filho conheça que a Bíblia não é a palavra de Deus. E depois, seu filho não venha me dar o dízimo. Por favor, pobre. Vai vender picolé na garagem. Pobre, vem cá, pobre. Vem cá, miserável. Presta atenção. Não coloca teu filho na faculdade. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Sabe por quê, pobre? Porque teu filho numa faculdade, ele vai enxergar o canalha que eu sou. Entendeu, seu miserável pobrezinho de favela? Vá vender picolé. Não manda, vai vender picolé na garagem. Venda picolé, mas deixe esse seu miserávelzinho aqui na minha palavra, para que ele volte para minha igreja e me dê o dinheiro que eu preciso para sobreviver. Agora vai embora, seu rato de igreja. É isso que você merece, porque você é só um crente. Entendeu agora? Então, esses pastores, meus amigos, minhas amigas, meus estimados, eles dependem do dinheiro dessa gente pobre, dessa gente sofrida que acredita na lenda de Jesus, que acredita num poder mágico da Bíblia, um desdentado que quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu, olha com Jesus, Abraão, Isaque e Jacó. Eles usam esse livro para manobrar os gados, para doutriná-los e depois fazer churrasco com a carne desse povo. Esse daí é o Silas Malafaia. E isso tudo é o que o cristianismo pode oferecer para você, meu irmão. Se liga, tá certo? Um fortíssimo abraço para você. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Espero que esse vídeo seja útil para você. E te espero num próximo vídeo, Brasil. Até lá.